Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a eletrodinâmica. A gente vai ver alguns elementos de circuitos elétricos, né, algumas grandezas iniciais e até culminar na primeira lei de Ohm. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né, a gente precisa definir a eletrodinâmica. Nós falamos ali sobre a eletrostática, onde nós tínhamos cargas em repouso e essas cargas elas podiam ser eletrizadas, tá? Com carga positiva ou negativa. Quando a gente fala da eletrodinâmica, nós estamos supondo que essas cargas elétricas elas não estão paradas, elas estão indo de um ponto para outro, tá? E daí vão surgir algumas propriedades que vão explicar isso daí, tá? A gente sabe que um fluxo de elétrons é a corrente elétrica. E a gente vai entender por que surge essa corrente elétrica, o que serve para atenuá-la. Tá? Bom, então vamos à primeira definição, que é o por que surge a nossa polarização. Tá? Na verdade, assim, isso dá para fazer uma analogia com a água. Tá? Aqui eu tenho um reservatório, tá? Esse reservatório contém água. Tá? Existe uma diferença de nível entre um reservatório e o outro daqui. Se eu abrir o registro, eu vou fazer com que esse fluxo de água vá diretamente, né, através desse cano e encha o outro reservatório, até que eu feche esse circuito. Tá? No caso da corrente elétrica, né, da eletricidade, a gente cria uma diferença de cargas, né, que a gente chama de diferença de potencial. Aqui também, ao pé da letra, né, isso ao nosso cotidiano é chamada de tensão elétrica. Então, quando a gente fala DDP ou tensão elétrica, são sinônimos, que nada mais é a polarização entre duas cargas. Tá? Se eu colocar aqui uma carga com potencial positivo e uma outra carga com potencial negativo, vai surgir um fluxo de elétrons. É como se a gente tivesse essa diferença de nível aqui da água para poder explicar. Tá? E a gente consegue calcular a tensão elétrica, a definição formal da tensão elétrica, ela é o produto da constante, né, que a gente já conhece, a constante eletrostática do vácuo, multiplicada pela carga e dividido pela distância que a carga está separada. Então, essa é uma definição formal, nós não vamos usar tanto, isso aqui não é tão utilizado, né? Quando a gente fala de tensão elétrica, a gente já lembra mais da lei de Ohm, mas é importante a gente conhecer a definição. Tá? O nome da unidade, né? A gente chama, muitas vezes fala até errado, né? A voltagem desse aparelho, por causa da unidade, né? Que chama volt, em homenagem a Alessandro Volta, que foi quem fez os primeiros estudos, né, da tensão elétrica, aplicando choquinho ali em sapinho morto, em animais mortos, para testar a questão da eletricidade. Tá? Quando a gente cria uma polarização, então, né, no caso do reservatório ali que a gente usou de exemplo, qual que é o elemento que percorre aquela diferença, né, de reservatório? É a água. Né? Só que no caso aqui da eletricidade, o elemento que vai percorrer um condutor, né, vão ser as cargas elétricas. Né? Quando a gente tem uma grande quantidade de cargas elétricas percorrendo um condutor de maneira ordenada, que é o caso aqui, nós temos a tal da corrente elétrica. Tá? Então, a gente pode definir como a corrente elétrica como o fluxo de elétrons que atravessa um condutor num certo instante de tempo. Então, se eu pegar aquela quantidade de carga, Qzão, que a gente lembrava como calculava com as fórmulas, né? Se eu dividir isso daí pelo tempo, ó, quanto tempo eu analisar, eu estiver observando a situação, eu vou saber qual que é a minha corrente elétrica. Tá? Aqui a gente tem umas analogias, né, de qual que é o fluxo da corrente elétrica, né, do maior potencial para o menor potencial. Tá? E aqui é uma representação, né, a gente pegar um fio, como se a gente cortasse ele e pudesse colocar um microscópio ali para entender qual que é o movimento dos elétrons. Então isso aqui também é uma definição formal,
A gente não usa tanto essa fórmula, mas a gente poderia, num exercício como os que nós vimos em eletrostática, se eu te desse a informação do tempo, você poderia buscar a informação da corrente. Tá? A gente percebe aqui que carga é dada em Coulomb e o tempo geralmente é dado em segundo. A unidade da corrente seria Coulomb por segundo. Tá? Então, foi criada uma unidade chamada ampere para representar a corrente. Em vez de você falar tantos Coulomb por segundo, você fala tantos ampere. Tá? Em homenagem também a um físico conhecido como André Ampère. As correntes elétricas, elas também usam prefixo como as cargas. Então, nós temos correntes de miliampere, microampere, nanoampere. O que a gente usa muitas vezes, carregador de celular, é da faixa de miliampere. Correntes assim mais altas são dificilmente encontradas, mas em outros tipos de equipamentos. A gente pode definir a corrente como corrente alternada e corrente contínua. Aqui vem a piada com o AC/DC, né? Aquela banda. Na verdade, o nome deles provém justamente disso, né? Do inglês, né? Significado de corrente alternada e corrente contínua. Então, o que vem a ser esses dois tipos de corrente? Vamos entender, vamos colocar um gráfico aqui, eu vou explicar para vocês. A nossa energia elétrica, ela é produzida muito provavelmente numa hidrelétrica, é distribuída para o fornecedor de energia, e aí a gente recebe em nossas casas a corrente que alimenta os nossos aparelhos. A corrente elétrica, por origem, né, quando ela é produzida, ela tem esse padrão ondulatório aqui, ó, com valores positivos e negativos, positivos e negativos. Tá? Você já deve ter ouvido falar que a frequência de corrente no nosso país é de 60 Hz. Isso significa a taxa de oscilação que ela tem. Tá? 60 ciclos por segundo que ela faz, como se ela fizesse 60 vezes esse movimento num único segundo. Tá? Só que a corrente que a gente usa no nosso cotidiano, ela é a corrente contínua. Tá? Porque se eu tivesse uma corrente assim alternada, certamente os nossos aparelhos iriam queimar, as lâmpadas iriam ficar piscando. Então, isso aqui vem da rede de distribuição dessa maneira e na nossa casa, né, quando a gente espeta um aparelho na tomada, a gente tem um dispositivo que a gente chama de, na realidade, transformador. Né? Ele vai fazer com que a corrente se torne contínua. Esse dispositivo ele pode conter alguns dispositivos, né, outros dispositivos, conhecidos como capacitores e diodos. Então, eles conseguem segurar, no caso do capacitor, segura a energia e o diodo faz com que você consiga ter um bloqueio da parte negativa. Então, você vai ter uma onda parcialmente reta aqui, né, um fluxo parcialmente contínuo. Tá? Bom, como a gente sabe, o fluxo de elétrons funciona mais ou menos como o trânsito. Né? Quando você tem uma via muito congestionada, certamente você não consegue se locomover por ela. Tá? Então a gente pode supor o trânsito como uma dificuldade ao movimento. No caso da resistência elétrica, tá? A gente tem do próprio material que o elemento de circuito é feito, faz com que parte dessa energia elétrica ela seja transformada em calor. Tá? Então, a resistência elétrica, na verdade, a gente pode imaginar, esse desenho ele é bem didático nesse ponto, a tensão faz com que você tenha um impulso da corrente passar pelo circuito. Mas, naturalmente, o caminho ele pode ser limitado, ele pode ser mais apertado, pode ser dificultoso para os elétrons passarem. E aí, naturalmente, você vai ter ali uma dissipação em forma de calor. A gente vai falar mais para frente sobre isso daqui. Tá? Aqui algumas informações, né? Isso aqui é uma resistência típica de
chuveiro, esse aqui de torneira elétrica, né, que a gente acaba usando na nossa vida. E a unidade padrão da resistência é o ohm, em homenagem a George Simon Ohm. Então aqui nós temos a nossa piadinha, né, onde as resistências estão meditando. Ohm, tá? E para finalizar, né, nós temos aqui a analogia final. Tá? Sempre vamos entender o circuito elétrico como um fluxo de água. A gente tem aqui uma diferença de potencial, né? Por exemplo, aqui é uma cascata. Então você tem uma diferença de potencial. Esse fluxo vai acabar passando por um caminho, né? Um condutor, e eventualmente ele pode diminuir de velocidade quando ele encontra caminhos, né? É o que está acontecendo aqui. Então a analogia com a hidráulica, né, é bastante interessante. E aqui nós temos algumas simbologias, tá? Quando a gente for montar o circuito na mão, a gente tem algumas simbologias que a gente tem que seguir. Por exemplo, essa resistência, né? Quando a gente colocar a resistência, ela é indicada por uma linha com essas ondulações para indicar que a corrente ela vai para um lugar para ela passar. Já uma lâmpada é um círculo com um X no meio. Tensão elétrica, né? Ela é indicada se for alternada por esse círculo com um tio, né? No centro, indicando que a tensão ela é alternada. E já se for uma pilha, a gente faz essa representação com um traço menor, que é o polo negativo, e o traço maior, que é o polo positivo. Tá? O fio, o condutor, ele é indicado por essa linha aqui. Tá? No próximo slide aqui eu vou mostrar alguns circuitos aqui para vocês e comentar a respeito deles. Tá? No caso aqui nós temos uma pilha, né? uma fonte de corrente contínua, e aqui tem o polo positivo. Isso aqui está ligado num resistor, está ligado numa lâmpada e ligado a outro resistor. A corrente elétrica ela vai fazer isso, né? Ela vai sair daqui do positivo e vai percorrer esse caminho, acendendo a lâmpada e terminando ali no polo negativo. Tá? Nesse outro, a gente já tem, de novo, uma fonte contínua, 3 resistores, e ligado aqui no centro nós temos um capacitor. Tá? E nesse outro nós temos aqui só 3 resistências. Então, alguns exemplos de circuitos para que a gente comece a estudá-los de uma forma mais clara. Tudo bem?